Olá e bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, o tema que a gente tem pela frente é simplesmente fascinante. Nós vamos investigar a fundo a verdadeira mecânica do impulso humano. Afinal, o que realmente faz as pessoas agirem? O que dá aquela força para sustentar o esforço diante de obstáculos que parecem imensos? Bom, vamos mergulhar direto nisso e desvendar todos esses processos fisiológicos e psicológicos por trás da nossa motivação. Para começar a entender tudo isso, é impossível não lembrar de histórias reais de persistência. A trajetória do Chris Gardner é uma das mais impressionantes. No início da vida adulta, ele enfrentou situações extremas de falta de moradia, passando fome e frio nas ruas junto com um filho pequeno, uma história tão intensa que até virou aquele filme clássico com Will Smith, A Procura da Felicidade. Mesmo diante de uma pobreza extrema, uma força interna gigantesca direcionou e sustentou os esforços dele até conquistar uma vaga super concorrida na Bolsa de Valores de Nova York. E esse caso ilustra de forma brilhante como os estados motivacionais envolvem a energia para iniciar uma ação, a direção para focar em objetivo e, claro, a persistência inabalável para chegar lá. E antes da gente dissecar as teorias complexas por trás de toda essa força de vontade, fica o convite de sempre. Bem-vindos a esta análise. Se esse conteúdo agrega valor, por favor, deixem o like e inscrevam-se no Psicologia em Pauta para continuarmos explorando juntos os mistérios do comportamento humano. No nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 6 estágios fundamentais. 1. O que é motivação. 2. A evolução do conceito. 3. O motor do corpo. 4. Foco nos objetivos. 5. Foco nas necessidades. E 6. Uma reflexão final. Ponto 1. O que é motivação? Entendendo a força motriz. O tema motivação é, na verdade, bem complexo. Na sua essência, trata-se de um processo super dinâmico. Ele envolve a intensidade, que é basicamente o quanto de energia se gasta, a direção, que é como a gente organiza esse esforço para gerar um resultado útil, e a persistência, que é o tempo que se consegue manter esse ritmo. Tudo começa sempre com uma necessidade que não foi satisfeita. Isso cria uma tensão interna que empurra a pessoa a buscar uma meta. Então, o ambiente externo, as forças internas e o objeto desejado são as 3 variáveis que ditam todo o jogo. Aí entra uma separação que é absolutamente crucial, os tipos de motivação. De um lado, a gente tem a motivação extrínseca. Ela é voltada para um objetivo externo. Pensa no esforço de trabalhar horas a fio para receber um bônus no salário ou uma criança que só arruma o quarto para ganhar mesada. Do outro lado, existe a motivação intrínseca, que é aquela que brota de uma força interior espontânea. É como ler um livro incrível por puro prazer ou fazer um trabalho voluntário. A atividade, por si só, já traz satisfação sem precisar de nenhum prêmio externo no final. Ponto 2. A evolução do conceito. Um pouco da história da motivação. Nós humanos tentamos entender de onde vêm esses impulsos há muito tempo. Lá na Grécia Antiga, Platão já teorizava sobre uma alma movida por apetites corporais, mas que no fim das contas podia ser controlada pela razão. Avançando para o século XVII, René Descartes consolidou a ideia do dualismo, separando as reações puramente mecânicas do nosso corpo da vontade ativa da mente. Só que o estudo da vontade em si parecia abstrato demais. Por isso, no século XIX, figuras como Darwin e William James começaram a focar nos instintos. O problema é que só instintos não davam conta de explicar a complexidade humana. Foi aí que, no século XX, Freud e Clark Hall entraram com a teoria do impulso. Freud via a energia psíquica como um sistema hidráulico, acumulando pressão que precisava ser liberada, enquanto Hall focava na privação física, gerando um impulso puramente biológico. Seção 3. O motor do corpo. Como a fisiologia e a psicologia se misturam. Olha só o hipotálamo. Essa estrutura pequenininha lá no sistema nervoso central é literalmente o nosso centro de comando para os comportamentos motivados. É ele que monitora a homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio interno. Se a temperatura sobe demais, se a energia cai ou se falta água, o hipotálamo soa o alarme na forma de suor, fome ou sede. Para se ter uma ideia, lesões nessa área podem fazer com que uma pessoa perca completamente a capacidade de sentir fome, destruindo a sua motivação de sobrevivência mais básica. Então, o grande lance aqui é que os nossos impulsos são uma mistura de biologia pura, condicionamento psicológico e evolução. A fome, claro, é biológica, mas o hábito de sentar para almoçar exatamente ao meio-dia, isso é uma resposta condicionada, um aprendizado que os famosos estudos de Pavlov explicaram também. E indo um pouco além da biologia, a gente tem uma necessidade evolutiva pesada, o pertencimento social.
Andar em bando foi o que nos manteve vivos. O psicólogo Stanley Schachter provou isso num estudo muito interessante, mostrando que, quando a ansiedade sobe, a nossa necessidade de companhia também dispara. Pessoas sob estresse preferem passar pelo desconforto juntas a ficarem sozinhas. A gente valida as nossas próprias ações através do grupo. 4. Foco nos objetivos. Vamos entrar nas teorias comportamentais. Aqui a gente tem a famosa divisão de Douglas McGregor, as teorias X e Y. McGregor bateu na tecla de que a forma como um líder enxerga a equipe dita o ritmo de tudo. A teoria X é aquela visão mais pessimista. Acredita que o ser humano tem aversão natural ao trabalho e, portanto, precisa ser controlado, ameaçado ou coagido para produzir. Já a teoria Y inverte a lógica. Sob as condições certas, o trabalho é tão natural para a gente quanto o lazer. Quando a liderança adota a postura da teoria Y, ela empodera as pessoas, gerando inovação e auto-orientação. Ou seja, a suposição do líder vira uma profecia autorrealizável. Nessa mesma linha, temos a teoria da fixação de objetivos do Edwin Locke. Para ele, a intenção de lutar por algo é a maior fonte de motivação que existe. Mas calma, não serve qualquer meta. Para a coisa funcionar, os objetivos precisam ser concretos e mensuráveis. Nada de dar o meu melhor. Tem que ter número, ter métrica. Além disso, a meta tem que ser desafiadora o suficiente para dar aquele frio na barriga, mas não a ponto de ser impossível. E, o mais importante, exige automonitoramento. O feedback constante da própria pessoa sobre o seu desempenho é o que ajusta a rota e mantém o motor funcionando. E aí, Victor Vroom fez algo muito interessante. Ele basicamente transformou o nosso processo de tomada de decisão numa fórmula matemática. Ele disse que a motivação depende da multiplicação de 3 crenças: expectância, instrumentalidade e valência. Expectância é acreditar que se esforçar vai gerar um bom resultado. Instrumentalidade é achar que esse bom resultado vai de fato gerar uma recompensa. E a valência é o valor real que essa recompensa tem para quem está fazendo o esforço. O detalhe cruel aqui é, se qualquer um desses 3 fatores for zero, a motivação inteira zera. Se o esforço dá resultado, a recompensa vem, mas a recompensa não importa para a pessoa, a motivação simplesmente desaparece. Ponto 5. Foco nas necessidades. A segunda parte das teorias comportamentais. Essa com certeza é a teoria mais famosa desse grupo, a pirâmide de Abraham Maslow. Ele desenhou a motivação como uma escala. Lá na base estão as coisas que a gente precisa para não morrer: comida, água, sono e logo acima segurança. A regra de Maslow é clara. A gente só se preocupa com os degraus de cima depois de resolver os de baixo. Subindo vem as necessidades sociais, de amizade e afeto. Depois, a necessidade de autoestima e respeito dos outros. E lá no topo, a tão sonhada autorrealização, que é o desejo de ser tudo aquilo que a gente é capaz de ser. Aí vem Frederick Herzberg, que dialogou bastante com Maslow, mas com um foco específico no ambiente de trabalho. E a descoberta dele é super contraintuitiva. Ele dividiu os fatores do trabalho em 2 caixas. De um lado, os fatores higiênicos, salário, benefícios, política da empresa. O grande choque é que essas coisas não motivam ninguém a produzir mais. Elas apenas evitam que as pessoas fiquem insatisfeitas e peçam demissão. O que realmente faz o olho brilhar são os fatores motivacionais, que vêm de dentro: o reconhecimento, os desafios, o crescimento profissional e a responsabilidade. É isso que traz a verdadeira satisfação. Para fechar esse grupo das necessidades, temos David McClelland. Ele mediu 3 tipos de impulsos que todos nós temos, mas em doses completamente diferentes. Algumas pessoas têm uma alta necessidade de realização. Elas querem autonomia e buscam a excelência a qualquer custo. Outras têm uma necessidade enorme de afiliação, onde o foco é manter amizades, trabalhar em equipe e ser aceito. E, por fim, tem a necessidade de poder, que é a vontade de influenciar, liderar e ter controle. O material que a gente analisou até pontuou algo bem curioso. Os melhores executivos geralmente têm uma combinação de alta necessidade de poder com uma baixa necessidade de afiliação, o que permite que eles tomem decisões difíceis sem se preocupar tanto em agradar todo mundo. Seção 6. Reflexão e próximos passos. O que a gente aprendeu hoje? A nossa análise fez uma viagem incrível, saindo lá da biologia química do nosso hipotálamo até chegar nas complexas dinâmicas comportamentais dentro de grandes empresas corporativas. Se essa jornada pela mente e pelo comportamento trouxe algum insight novo, não se esqueçam de curtir e compartilhar a análise. E o espaço dos comentários está super aberto para sugestões de novos temas. E para fechar com chave de ouro, fica uma provocação baseada em tudo que vemos aqui. Nenhuma dessas teorias anula a outra. Na verdade, elas se complementam como um quebra-cabeça.
Então, ao olhar para a própria vida, vale a pena se perguntar: qual é a verdadeira força motriz que sustenta as nossas ambições? É um impulso biológico essencial? É uma recompensa externa clara, como na teoria da expectativa? Ou é a busca pela autorrealização lá no topo da pirâmide de Maslow? Entender o que acende essa nossa chama interna é o primeiro passo absoluto para chegar onde a gente quer e compreender a própria essência humana. Um grande abraço e até a próxima.